Se eu verificar qualquer tipo de lesa Vasco, se eu verificar qualquer coisa de errado, eu vou achar, eu vou rescindir. E se não tiver nada de errado e for uma porcaria para o Vasco não estiver disputando, eu vou montar outro futebol. E nós vamos fazer o Vasco ser o que é o Vasco. Eu não vou me abaixar para vocês. O Vasco é foda. E não vai deixar de ser foda porque vocês são frouxos e incompetentes. Isso. O Vasco vai continuar sendo o Vasco. Vai retomar o caminho das glórias. E eu vou cumprir a minha promessa de fazer as crianças vascaínas que não viram o Vasco ser campeão gritar é campeão de tudo. É, meu amigo, e com essas palavras aí, o Levenciano participou ontem da live, da super live dos youtubers, que foi realizada ontem no canal do Marcel Vaz Guerreiro, a qual quero parabenizar mais uma vez pela iniciativa, e a gente está junto nessa aí também. E ontem o Levenciano apareceu lá e deu várias declarações aí bombásticas, inclusive falando que se for liberado pelos advogados dele, ele irá assinar a AGE. Vocês lembram que alguns dias atrás eu cheguei a colocar um áudio dele aqui, em que ele respondeu lá no Fala Vascaíno para o meu irmão Léo Lacerda, do Na Torcida Vascaíno, que ele não poderia assinar a AGE porque ele, como tem aquele trâmite na justiça e ele não está validando essa gestão, ele não poderia assinar a AGE, que aí ele estaria reconhecendo que essa gestão está lá de forma, entre aspas, legítima, né? Mas ele ontem deu essa declaração, que eu vou colocar daqui a pouco, o trecho em que ele falou lá no canal do Vaz Guerreiro. Vou botar o link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam assistir a live toda, né? Não só esse trecho aí do Leve, é importante. Você vai ver a participação de vários youtubers lá e a gente está engajado nessa. Dia 26 de fevereiro vai haver a assinatura coletiva em prol da AGE. Inclusive, o Levenciano já avisou que, independente dele poder assinar ou não, ele vai estar lá para dar uma força. E essa assinatura vai ocorrer no dia 26 de fevereiro, no próximo sábado, sem ser esse o outro, entre 9 e 15 horas. Portanto, vai ser um dia histórico, haverá uma manifestação pacífica e a gente provavelmente vai estar lá também para cobrir e para, né, prestigiar esse evento aí que é em prol do nosso clube. O presidente subjúdice resolveu viajar, isso a gente vai falar mais tarde, né? E o engraçado é que parece que eles querem fazer uma narrativa para cima da gente e achando que a gente é burro. Eles colocam que o Vasco tem que se virar a SAF e tem vários e vários aí investidores interessados no Vasco. Meus amigos, quem está interessado, corre atrás. Se o Vasco tivesse realmente com grandes empresários interessados na sua compra, eles teriam ou estariam procurando o Vasco vindo ao Rio de Janeiro para tentar fechar. Não o presidente subjúdice alegar que vai viajar com a família para sair oferecendo o Vasco de porta em porta. É uma vergonha, é lastimável. Hoje já tivemos outra informação que mais um jogador da base que tinha até multa rescisória, o Vasco abriu mão e está sendo aí doado para um clube lá da Ucrânia, se não me engano, e que o Vasco vai continuar com um percentual. Até quando vai ficar com esse percentual que não dá retorno nenhum ao clube? O Luan está lá no Palmeiras. E qual é o retorno que ainda o Vasco teve? Nenhum. O Luan não foi vendido, não é? Então, essa política dessa austeridade nojenta que está sendo implantada, aliás, que já vem sendo implementada no Vasco há vários e vários anos,
principalmente pela turma que está agora na gestão, que foi o precursor disso, realmente é lamentável, como diz o Júlio Brandt. Em sua maioria, é uma fala característica dele, ainda mais quando ele perde a eleição. Temos que abrir o olho, porque a coisa está feia. Eu vou colocar, a partir de agora, a narrativa do Levin, ontem no canal Vaz Guerreiro, na super live dos YouTubers, para vocês poderem tirar as suas conclusões. Vamos acompanhar aí o Levenciano. Pequenos da cidade, do estado do Rio de Janeiro, que estão jogando de igual para igual com o Vasco. Como se o Vasco hoje não fosse absolutamente mais nada. Nós perdemos 4 clássicos seguidos para o Botafogo. Nosso grande freguês. E nós temos aí o desafio de voltar para a Série A. E a única preocupação da gestão é desesperadamente vender o Vasco a qualquer custo. Para quê? Para se pagar? Para quê? Para esconder e disfarçar sua incompetência, para dizer que fez algo? Conseguiram criar em volta do Vasco esse único assunto, como se esse fosse realmente o assunto que importa. Como se o assunto que importasse não fosse nossos funcionários serem pagos em dia, não fosse a gente ter contratações de qualidade, não fosse a gente ter time para disputar competições, os títulos das competições que nós entrássemos. Nós vamos jogar com a Ferroviária de Araraquara pela primeira fase da Copa do Brasil e tem muito vascaíno com receio. Tem muito vascaíno com receio de não passar pela primeira fase da Copa do Brasil. Essa que é a realidade. O restante, gente, é um conglomerado de mentiras, aproveitamento, manipulação de massa, para fazer o vascaíno acreditar que o Vasco não tem mais jeito, que só tem um jeito para o Vasco voltar a ser o Vasco que a gente conhece, que é o jeito da venda dos ativos. Para fazer como fez o Cruzeiro agora, a cara de pau que o Ronaldo teve, de após dizer que colocou um dinheiro que ninguém tem certeza se realmente colocou, pois o dinheiro vem da própria operação do clube, dizer que vai fazer um time bom se o torcedor se associar num programa de sócio-torcedor, a bolas. O dinheiro vem da onde, então? O dinheiro vem da onde? Se o cara que compra o clube diz que agora para formar um bom time precisa da participação do torcedor num programa de sócio-torcedor, para que ele iguale o número de sócio-torcedores do Atlético Mineiro. Caramba, o que mais vocês querem para serem enganados? Vocês querem que aconteça isso com o Vasco? Para depois de 2 ou 3 anos estarem aí chorando que não era bem isso que eu achava que era? Ou para eu, porque eu vou me candidatar de qualquer maneira, eu vou estar lá na presidência do Vasco. Para eu ter o trabalho de rescindir a merda que eles fizeram, porque eu vou rescindir. Pode fazer que eu vou rescindir. Se eu verificar qualquer tipo de lesa Vasco, se eu verificar qualquer coisa de errado e eu vou achar, eu vou rescindir. E se não tiver nada de errado e for uma porcaria para o Vasco não estiver disputando, eu vou montar outro futebol. E nós vamos fazer o Vasco ser o que é o Vasco. Eu não vou me abaixar para vocês. O Vasco é foda. E não vai deixar de ser foda porque vocês são frouxos e incompetentes. Isso. O Vasco vai continuar sendo o Vasco. Vai retomar o caminho das glórias. E eu vou cumprir a minha promessa de fazer as crianças vascaínas que não viram o Vasco ser campeão, gritar é campeão de tudo. Podem fazer a bagunça que vocês quiserem, a incompetência que vocês quiserem, o lixo que vocês quiserem. Eu vou botar a casa em ordem. E vou colocar para a torcida, tintim por tintim, de tudo que vocês fizeram dentro do clube. Vou descobrir cada fio de cabelo errado que vocês fizerem e vou compartilhar com a torcida do Vasco. Para vocês morrerem de vergonha para o resto da vida. E faço isso de peito aberto, porque eu não quero um centavo do clube.
e não vou tomar um centavo do clube de nada, de absolutamente nada. Vou para o clube para fazer o clube ser campeão, que é o lugar dele. O Vasco voltar a ocupar o seu verdadeiro lugar, que é o lugar de campeão das competições que participar. Então, parabenizo a vocês aí pela luta, por não terem desistido do Vasco, por não terem sucumbido a toda essa manipulação que vem sendo feita, porque isso é manipulação, a toda essa arrogância de se debater um assunto estratégico, estrutural do clube, sem consultar o quadro social, sem respeitar os sócios do Vasco, sem respeitar os torcedores do Vasco, sem ouvir uma Assembleia Geral específica para esse fim, pessoas que sequer gostam de estar no bairro Vasco da Gama, que têm medo ou vergonha das origens do Vasco, que não estão ali fazendo o que poderia ser feito pelo Vasco, que têm preguiça de trabalhar, porque dá trabalho. Colocar o Vasco no lugar vai dar muito trabalho, não é pouco trabalho. Para isso tem que ter tesão, tem que ter disposição, tem que ter vontade, tem que ter network, tem que ter inteligência, tem que ter criatividade, tem que estar conectado com as novas tecnologias que aparecem no mundo. Nós estamos falando aí de computação quântica, nós estamos falando de sociedade 5.0, nós estamos falando de tecnologias que não estão nem experimentadas, como a comunicação 5G. Nós temos uma série de oportunidades que estão se abrindo para todo o mundo empresarial. Já falei em outro lugar que em 2030 a previsão é que 85% dos empregos não foram ainda inventados. Isso é oportunidade para todos. Nós temos que estar conectados com o mundo e não olhando para trás, para essas práticas antiquadas, velhas, com todo respeito, velhas, como é velha a cabeça de Jorge Salgado. Você pode ser velho e estar conectado, mas ele é velho de cabeça velha, de mentalidade retrógrada. Exatamente. Não está conectado realmente com o que está acontecendo no mundo, não está entendendo o tamanho do Vasco. Disse que o Vasco perdeu musculatura. Quem perdeu musculatura foi ele, de neurônios. E o que mais o Vasco tem é musculatura, grandeza e capacidade de reativar a motivação da sua torcida, que é apaixonada pelo Vasco, que está aí pululante, alegre, com qualquer notícia, ainda que falsa, que saia, sobre possibilidade de parcerias para o Vasco. Eu não brigo com os torcedores. Eu respeito o torcedor que me xinga, que acha que eu estou tumultuando, que acha que eu estou atrapalhando. Eu respeito. Porque eu tenho certeza absoluta no meu coração e na minha cabeça que não é isso que eu estou fazendo. Eu estou defendendo, inclusive, esse que está me xingando. Estou defendendo esses canalhas que estão no Vasco. Canalhas, mentirosos, safados, arrogantes, pilantras, que estão tentando enganar a torcida do Vasco, mas, felizmente, há muitos e muitos, milhões de vascaínos que estão ligados, que estão conectados, que estão entendendo o que está acontecendo. Então, eu parabenizo o Marcel por reunir todos aqui no canal dele nessa noite, a Vaz Guerreiro, com quem eu tenho muito carinho, a todos os youtubers que estão aqui. Conclamo todo vascaíno que não é sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e que tenha condições de sê-lo. Conclamo a todos os sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama a assinar a Assembleia Geral Extraordinária para a destituição de Jorge Salgado e seu conselho fake. E se eu tiver a liberação dos meus advogados, depois de conversar com eles, e de conversar com pessoas que eu respeito, porque aqui não é uma questão de quem tem direito ou não tem direito, aqui é uma questão de quem está sendo sacaneado por qualquer coisa. Então, respeito os juristas, a inteligência jurídica, ouvi atentamente as ponderações do Dr. Walter Brito,
E se eu estiver em condições de fazê-lo, farei no dia da manifestação. Irei lá, eu, assinar a Assembleia Geral Extraordinária e conclamo todos os grupos políticos que me apoiam a fazê-lo no mesmo dia. Assinarem no dia da manifestação a Assembleia Geral Extraordinária comigo. Levarei minha esposa, simbolicamente meu filho, mesmo sabendo que ele é menor de idade, mas é benfeitor remido do Clube de Regatas Vasco da Gama, João Pedro, meu sogro, e todos os grupos que me apoiam, e todos os sócios que querem mudança no Clube de Regatas Vasco da Gama, e todos aqueles que representam os 90% que entendem que a gestão de Jorge Salgado, fake no Vasco, é péssima ou ruim, que me acompanhem nesse ato de assinar a Assembleia Geral Extraordinária. Só não farei se realmente entender ou entenderem que isso pode ser prejudicial para uma causa que a gente está disputando o nosso lugar de direito. Mas, mesmo assim, estarei na manifestação conclamando a todos que assinem. Todos que nos apoiem. Chegou a hora do vascaíno se unir em prol de recuperar o Clube de Regatas Vasco da Gama e colocar o Clube de Regatas Vasco da Gama no seu devido lugar, que não é propriedade de Jorge Salgado e meia dúzia de pessoas que se acham donas do Vasco. Que os vascaínos mostrem quem é o dono do Vasco. Que os sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama mostrem que não estão dispostos a correr riscos de ver uma falência do seu amado clube, de ver uma falência do futebol do clube, de ver o clube sendo fundido com outra agremiação desportiva rival, sendo colocado de lado por um plano estratégico maquiavélico possível de algum outro rival, sendo escória de televisão qualquer que exista, que não goste da gente, a gente também não gosta de vocês. Vamos mostrar ao mundo, mais uma vez, a quem pertence o Vasco. O Vasco, meus amigos, é de vocês. E se vocês querem se deixar vilipendiar por meia dúzia de canalhas que mentem para vocês todos os dias, a escolha é de vocês. Está na hora do quadro social, está na hora do sócio do Vasco retomar o que é dele. E no que depender de mim, o apoio é geral e irrestrito à destituição desses usurpadores que, aproveitando, infelizmente, de personagens políticos que existem na história do clube e que precisam mostrar que são oposição também, porque eles também estão convidados a assinar para mostrarem para o vascaíno quem são. Não adianta ficar batendo boca em live de conselho deliberativo e não exercitar o seu poder de voto no sentido de assinar também uma requisição de Assembleia Geral Extraordinária. Mostrem que são oposição, porque senão o vascaíno, que hoje já está bastante desconfiado e quase com certeza absoluta sabendo que não são, que no final das contas são mesmo, é farinha do mesmo saco, mas mostrem que são oposição. Mostrem que nós estamos errados. E ainda que no dia da votação não votem contra a destituição do Conselho Deliberativo, que é um direito do sócio votar nas letras que quiser, sim ou não. Não venham com essa desculpa de que a redação é ruim. A redação não é ruim. Vocês dizem que a redação é ruim porque existe lá uma alternativa de destituição dos 30 postos que vocês têm. Se não houvesse essa alternativa lá, o texto estava ótimo. Vocês só dizem que o texto é ruim porque existe essa alternativa. Mas vocês têm o direito de não votar nesta alternativa. Dizer não a essa alternativa e dizer sim com relação à destituição do presidente da diretoria administrativa. Então não é uma questão de redação. É uma questão de vocês não quererem correr esse risco de perder as 30 vagas. Então, desapeguem.
venham para outra eleição e conquistem um lugar no Conselho legitimamente através do voto na urna. O senhor aí que está dirigindo o Vasco de maneira usurpada, que está indo para a Disney passear com a família, dizendo que está indo fazer negócio para o Vasco, quando o Vasco está disputando um lugar nas semifinais da Taça Guanabara, e o seu lugar seria lá com o elenco, dando força ao elenco, ao treinador, ao gerente de futebol, dando respaldo ao Vasco, indo buscar saber quem são os árbitros que vão apitar as partidas que o Vasco tem aí pela frente, que esse era o seu papel como presidente, para buscar e lutar por um Vasco campeão da Taça Guanabara, que é um título importante, não tão importante quanto outros que o Vasco tem, mas importante. Ou vocês querem fazer o vascaíno disputar título da Taça Rio novamente, para dizer que esse que é importante? Para bater palma para quinto lugar e levantar troféu de quinto lugar. Porque o Vasco, que eu conheço, é primeiro lugar nas competições que entra, está lá disputando, mordendo em todas. E teu lugar agora era estar ali junto com o elenco, era estar passeando nos Estados Unidos, largando o time, largando o elenco, depois de perder o primeiro clássico do ano. Tinha que estar lá dando força para o elenco, dando força para o treinador, nem viagemzinha com a família. Não quis ser presidente do Vasco, então vai fazer viagem com a família na hora que o Vasco está entrando numa disputa. Daqui a pouco vem o clássico contra o Fluminense, contra o rival, aquele que a gente detesta, que a gente odeia, que a gente quer massacrar, que a gente quer vencer. Teu lugar é lá. Fazendo os jogadores entenderem o que é um clássico desse. Mas não, você quer puxar o saco do Fluminense e deixar o Fluminense botar bandeirinha daquelas merda lá no nosso gramado, que comigo lá não entra a bandeira de Fluminense nem de porra de time nenhum, só do Vasco. Exatamente. Mas você quer deixar os caras botar bandeirinha de Fluminense, passar com a família para Disney, enquanto o Vasco vai disputar um título, coisa que para os vascaínos importa e muito, mas que para você só importa vender o Vasco, vender o futebol. Será que é por conta do que você diz que o Vasco te deve? Que essa que é a tua preocupação de outros que estão lá, serem pagos? Serem pagos por aquilo que talvez o Vasco nem deva? Então, Marcel e amigos que aqui estão, se puder, liberado for, estarei assinando a AGE. Se não puder, por alguma razão, assinar, estarei na manifestação. E conclamo a todos os sócios do Vasco, a todos os torcedores que podem se tornar sócios, a aproveitarem essa data para se associarem, aproveitarem essa data para assinarem a AGE, todos aqueles que são sócios, que confiam no projeto Somamos, que sabem que o Vasco é perfeitamente recuperável com suas próprias forças, com suas próprias pernas, e é isso que as pessoas em volta temem, querem um Rio de Janeiro somente preto e vermelho, não querem um Rio de Janeiro dominado no futebol por aquele que carrega a cruz de Cristo no coração. Nós não somos o queridinho da Globo e não queremos ser. Nós somos o Vasco, aquele que desafia o sistema, aquele que vence unido com a sua torcida, aquele que constrói estádios com a participação do seu torcedor, aquele que bate recorde de sócio-torcedor, aquele que bate o recorde de público num campeonato brasileiro, mesmo estando numa colocação de segunda página. Aquele que mostra, sempre que é chamado, o seu amor, o vascaíno. Sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama, beneméritos e grande beneméritos do Vasco, torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Chegou a hora de vocês mostrarem de quem é o Vasco.
chegou a hora de vocês lutarem pelo Vasco. Vai dar Vasco. Vamos juntos. Estarei lá com vocês e quero vocês lá comigo. Bem, minha gente, depois disso tudo aí que o Levin falou, eu gostaria que você comentasse se você está de acordo com as palavras do presidente eleito no dia 7 de novembro de 2020 e que foi usurpado até agora de poder sentar à cadeira. O projeto Somamos está aí, vivo, cada vez mais o Levin estuda mais, complementa mais coisas que ele ainda acha que faltava no Somamos para fazer um Vasco forte. E ele já avisou, se fizer alguma sacanagem, ele vai concorrer à presidência do clube, sim, independente de venda ou não, e se for preciso, ele vai fundar um novo clube, ou seja, o Vasco da Gama não vai deixar de existir, vai passar a existir o Vasco SAF. Eles que fiquem com a Vasco SAF e a gente vai ficar com o Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos aguardar para ver que muita água ainda vai rolar. Ainda tem o julgamento no dia 10 de março, lá da suspeição do doutor Paulo Roberto Correia, em que o desembargador Camilo Rulieri, provavelmente com mais 2, irão julgar a liberação ou não para que o juiz Paulo Roberto possa prolatar a sua sentença em relação ao caso do processo dos Templários. Muita água ainda vai rolar e muita coisa vai acontecer. Antes de eu ir embora, quero pedir a você, caso tenha gostado do vídeo, que dê uma moral para a gente aí, ó. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se também você gostou e quiser nos ajudar mais, seja membro a partir de R$ 2,99. Se você ainda quiser ajudar mais um pouquinho ainda, você tem a opção do Pix no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E também segue a gente lá nas redes sociais, Instagram, @noradarvascaíno e Twitter, @radar_vascaíno, ok? Um forte abraço e a gente se vê. Valeu!